um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Salve, salve, oba, fala meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Saudade de vocês, hein? Final de semana chegando. Ô, minha comadre Kézia, como é que você tá, preta? Tudo na paz, graças a Deus. Tudo? Como foi o final de semana passado? Você tirou onda? Trabalhando muito, né? Trabalhando muito, graças a Deus, muito samba por aí. Olha aí, que bacana! Então, estamos começando mais um Pod Pretos. Por quê? Porque preto também pode, meu povo. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao Pod Pretos. Nosso programa de hoje tem um formato inédito. Aqui no nosso lado temos Selma de Oliveira, que já esteve aqui fazendo um bate-papo incrível. Que ainda não assistiu, vai lá no canal do YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho e procura lá, Selma de Oliveira, que vocês não vão sair do A Selma, além de professora, é produtora cultural, membro do Movimento Negro de Catanduva, vice-presidente do Conselho de Políticas Culturais de Catanduva, produtora, idealizadora do curso de Filosofias Africanas, que foi um sucesso. Eu tive lá no dia do encerramento, aquela festa maravilhosa, né? Sócia proprietária do IA Produções Culturais e Informativas, empresa que busca, por meio de eventos culturais educacionais, valorizar a história, a cultura negra, africana e afro-brasileira, promovendo discussões sobre os direitos humanos, diversidade, relações de gênero, dentre outros temas sensíveis e necessários em nossa sociedade. Seja bem-vinda novamente ao Pod Pretos, Selma de Oliveira. Que linda! Que chamada! Eu quero gravar isso. Gente, muito boa tarde. Uma boa tarde, assim, excelente para todo mundo que nos assiste. Estou emocionadíssima de estar aqui nessa mesa com esses pretos que tanto me alimentam, me fortalecem, viu? Muito obrigada pelo convite. Tô aqui mais de tiete, mais de fã, viu? Não pense, tô aqui para estar me deliciando com essa tarde, porque essa tarde tá muito especial e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Se prepare que vamos tirar sua pele hoje. Tiete, você vai ver o Mas eu não sou estrela aqui, não. Hoje eu não sou estrela. Não sou. Hoje a gente tá com duas mulheres especiais demais e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Poxa, bacana. Selminha, então, hoje a gente tem o prazer de ter você aqui com a gente. Então, conta pra gente o porquê desse formato e o porquê ele é tão especial. Então, a gente está aqui porque nós estamos no mês de novembro, né? Novembro Negro é o mês esse nosso grande mês de celebração da cultura e da história afro-brasileira, africana e afro-brasileira. E celebrando esse mês de novembro, esse Novembro Negro, levanta todo o questionamento a respeito do racismo, a respeito das desigualdades, a respeito também da valorização da nossa história negra, a nossa consciência negra enquanto negros, a nossa consciência negra enquanto sociedade. E aí, esse formato do mês todo, na verdade, o Pod Preto foi bem especial, né? Nossa, as entrevistas aqui foram, como sempre, né? De ponta. Mas hoje vai ser potência. Potência. Por quê? Porque a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho. Quando a gente fala de consciência negra, a gente vem falando de racismo, de não sei o quê. E aí a gente só foca nas pessoas negras. E nasceu aqui nessa mesa do Pod Pretos uma seguinte discussão, quando a gente veio aqui, vocês lembram? Cadê os brancos para discutir com a gente a questão do racismo? Exatamente. Será que o racismo ele é coisa só de preto? Quem inventou foi o preto? Não. Será que é só o preto que tem que estar aqui discutindo? Não. Nasceu aqui nessa mesa e hoje a gente vai conseguir fazer um desdobramento muito legal daquele dia, eu tenho certeza. Então, vai ser um momento muito especial. Então, nós vamos hoje conversar um pouquinho a respeito de branquitude e racismo. Olha que legal. Olha que legal. E muito ousado esse tema, né? Muito ousado. Então, a gente vai receber duas mulheres especiais aqui, que eu sou apaixonada. Então, vamos lá.
Quesanete. Vamos lá, então. Nossa primeira convidada é catanduvense, é professora de História, formada pelo IMES Catanduva, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, é mestre em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC São Paulo, leciona na rede pública municipal de Itabapoã e na rede privada em Santa Adélia. Ela também é escritora e recentemente lançou seu livro Aproximações Evangélicas e Neoliberais, seus efeitos na relação dos alunos com os saberes escolares, pela editora Dialética. Estamos falando de Isabel Cristina Gissi Rainho. Isabel, seja muito bem-vinda ao Pod Pretos. Muito obrigada. É muito mais que um prazer estar aqui. De verdade, é uma honra. É uma honra mesmo. Eu agradeço. Seja Prazer é bem-vinda. nosso. E ao lado da Isabel, temos nossa outra convidada. Ela nasceu em Catanduva. Em 1999, formou-se em Tecnologia e Processamento de Dados pela FATEC Taquaritinga. Em 2004, formou-se em Direito pelo IMES Catanduva, advogando há 18 anos. Desde 2015, é advogada em negociações coletivas sindicais pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil. Em 2018, formou-se e pós-graduou-se em psicanálise pelo Centro de Formação de Psicanálise Clínica ULEM São Paulo. Atualmente, é mestranda em Ciências Políticas Internacionais pela Fundação Universitária Ibero-Americana. É integrante da Comissão de Defesa de Direitos da População em Situação de Rua da 41ª subseção da OAB Catanduva. Olha que bacana. Atuou com ONGs de combate à violência domésticas. Participou do Congresso em Montreal, Singapura, pela Federação Internacional de Trabalhadores no Transporte, ITF. Neste ano, a convite da Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, palestrou para seus funcionários em 8 aeroportos a respeito de aposentadoria. Neste ano também aceitou o desafio de estar com a gente aqui nos bastidores do Pod Preto. Ela é apaixonada por viagens, samba, teatro, livros, é filha do seu Alessio e da dona Joraci, mãe da Duda e do Matheus. Estamos falando de Adriana Ribeiro. Seja bem-vinda. Ai, gente! Marcelo, Késia, Selminha. Ai, é uma alegria estar sentada desse lado aqui e para falar de assuntos tão importantes que a gente vem tentando debater e aprender faz tempo, né? Então, muito, muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser engrandecedor. Vocês viram? Vocês entenderam a potência? Duas feras, hein? Eu falei que esse programa vai ser diferente. Por quê? Porque nós estamos recebendo duas mulheres brancas e que não foram escolhidas aleatoriamente, né? Não. São mulheres que trazem na sua... não só no seu cronograma de estudo, né? Não só no seu currículo, mas na vida, todo um engajamento político, social, importantíssimo. E aí, foram essas duas mulheres que a gente pensou de falar. O que elas pensam como mulheres brancas, né? Que dentro dessa panela que a gente chama de Brasil, o que essa branquitude pensa? O que pensa a respeito de branquitude, de privilégios, de racismo, de desigualdade social? O que eles estão pensando? Porque a gente já sabe do lado de cá o que nós negros estamos pensando. Com certeza. Né? Então, vamos dialogar também com essas mulheres, vamos dialogar também com esse outro lado. E aí, a gente não está aqui como guerra, né? Eu sou inimiga delas, elas são minhas... A gente está aqui nessa roda, nesse círculo, dentro das filosofias africanas, o círculo é esse lugar do encontro, né? Do olho no olho. E aí a gente convida essas duas mulheres para partilhar a vida com a gente e fortalecer esse caldo de que nos sustenta, que é a própria vida. Então vai ser forte, não vai? Vai ser demais, vai ser demais. Então já vamos começar, Já já vamos botar fogo no congá, Já vamos ter que chamar de brincadeira. Quesanete. Vamos começar com a Isabel. Isabel, como que foi esse percurso da menina nascida em Catanduva, que se tornou professora, mestre, escritora? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Conto. Essa história, eu acho que ela é base para as nossas reflexões de forma geral. Branco, negro. Eu nasci de uma família pobre, não miserável, pobre. Meu pai funcionário público municipal a vida toda. Nunca passamos necessidade, mas uma vida simples.
E de um lugar, eu tenho 56 anos, de um lugar em que a mulher ainda não estava tão aberta para o mundo fora de casa, né? Algumas já, né? Muitas já, mas a minha mãe, né? Não era... A minha mãe, para você ter uma ideia, ela tinha vontade de estudar quando era pequena e ela perdeu os pais cedo e ela foi criada por um tio que não deixava ir para a escola, né? Mulher não podia estudar. Eu sou de uma infância e adolescência em que ler livros era coisa de mulher vagabunda. E até, às vezes, o livro da escola não era bem visto que a gente lesse. Eu sempre gostei muito de estudar. Minha mãe sempre ficava brava comigo de tanto que eu queria ficar com cadernos, né? E eu sempre me entendi professora. Eu gosto de levar as pessoas a entenderem as coisas. Mas por motivos desse local, onde... No local, não só social de família, assim, mas de todos os valores ali, daquela minha bolha... Eu não fui ser professora, eu fui estudar, fiz contabilidade, porque meu pai também à noite trabalhava, né, na faculdade. E então ali estava protegidinho e coisa e tal, e trabalhei a vida toda nesse ramo de contabilidade. Eu e meu marido criamos os nossos filhos e tudo mais. E aí vem a força da cultura, dessa cultura vivida, de ações, de valores que nós cultuamos, que nós preservamos. Porque eu não fui estudar para professora, não sei por quê. Porque eu me casei cedo e meu marido nunca foi dado a me impedir de fazer as coisas. E por que eu não fui se eu queria tanto? E eu queria a ponto de rezar pedindo a Deus que não me deixasse morrer sem ser professora. Passou uma vida, quando os meus filhos estavam adolescentes, indo para a escola e trazendo renovação. E aí a necessidade da cabeça aberta também, né? Trazendo essa renovação, eu fui me desconstruindo. Até que um dia, há exatos 10 anos, 2013, eu falei, eu vou ser professora. E meus filhos já estavam indo para a faculdade. Então, comecei a faculdade de História. E nesses 10 anos, essa produção que vocês apresentaram aí no início, né? Então, essa é a minha trajetória, mas eu quero destacar elementos disso. Primeiro, a cultura que eu apresentei, a força da cultura, que mesmo eu tendo uma vontade quase natural, né, porque desde que eu lembro que eu existo, eu queria ser professora, os valores culturais ali me impediram, podaram esse sonho. Era como um cachorro adestrado que não passa da porta, mesmo sem estar amarrado, né? E depois, quando eu decidi, os meus filhos estavam em faculdade, os dois fizeram universidade pública, mas você tem que cuidar deles, né? Então, eu fui aprovada ali no vestibular, mas falei, eu não vou fazer esse investimento em mim, vai que eles precisam. E aí, então, vem a política pública, o FIES. Eu sou estudante de FIES, pago meu FIES ainda mensalmente, que vai longe, né? Mas é tão pouquinho que é legal. Então, quando eu me entendi com permissão para sonhar, eu dependi de uma política pública. E não foi só uma. Porque tinha também, na época, as licenciaturas já vêm entrando numa fase de exaustão aqui na região, né? Que ninguém vai, já não estava mais abrindo tantos cursos. E criaram uma política de escola família na escola, né? Que trabalhavam nos finais de semana, os alunos trabalhavam de finais de semana na escola da família. E isso pagava a faculdade. Eu não utilizei isso, mas mais de 90% da minha sala utilizou. Se essa política, essa segunda política pública não existisse, não teria formado turma e eu não teria realizado o meu sonho, né? Bom, encerrando a faculdade, eu não quis parar de estudar, procurei uma pós-graduação para fazer, depois de checar tudo que era confiável e mais, fui pedir orientação para uma professora de 2 possibilidades que tinha, ensino superior ou História e Cultura Afro-Brasileira Indígena. E ela me disse que estava em voga, na moda, né, a história afro, né, então lá que eu fui. E eu aqui não vou negar não, porque é preciso encarar. Eu, Isabel, sempre tive a percepção da negritude como algo belo. É algo que eu acho
belo, eu gosto, é bonito. Eu nunca tive um preconceito com uma pessoa negra, mas socialmente tinham coisas embutidas em mim. Quando eu me pus de frente daquela pós, eu tive medo do que eu ia encontrar nesse percurso. Eu falei, mas e aí? Será que eu dou conta? Então, para entender que quando nós falamos em racismo, a gente não necessariamente a gente tem que combater a ponta. O racista, né, deve ser responsabilizado pelas suas ações e tudo. Mas nós precisamos entender o racismo de forma estrutural, de forma que coloca em nós, mesmo sem às vezes a gente ter um preconceito pessoal, um monte de valores que evita, que rejeita, que deixa para depois, que põe de lado. E aí, logo já de início dessa pós, foi libertador. Foi libertador e virou a minha paixão. Se tem algo que me define como professora, é ser antirracista, né? É espontâneo, às vezes eu nem percebo, eu já estou fazendo uma intervenção em sala de aula. E depois disso, fiz uma outra pós e fui para o mestrado. Ainda dentro dessa lógica que eu estou contando para vocês, eu não me achava com direito. Um dia eu percebi algo na sala de aula, fui percebendo, já estava em sala de aula, e isso estava me incomodando, lavando a louça em casa, conversando com a Isabela, minha filha. Eu falei, nossa, Isa, por que está acontecendo isso? Alguém precisava pesquisar. Ela falou, pesquisa você. Eu falei, tá. Ela foi para o quarto e voltou com o boleto da inscrição no vestibular, no seletivo do mestrado da PUC. Eu falei, tá certo, eu na PUC, São Paulo, né? Mas eu também não tenho medo de pagar mico, e lá que fui eu. E ela contou até no dia do lançamento do livro, né, para quem estava lá. Eu travei. Eu não tinha coragem de entrar na sala do seletivo. Eu quase que não faço. E eu vou falar para vocês, os 2 anos que eu fiz mestrado, cada passo que eu dei dentro da PUC, eu olhava as pessoas passando e eu tinha vontade de pedir desculpa. Eu tô aqui só um pouquinho, já eu vou embora. Então, essa força dos valores que são mantidos na sociedade, ele é neutralizante, ele trava. E se trava a mim branca, que dirá o preto. Que são os valores do machismo, né? Esse machismo que vai travando esse teu lugar de mulher. Então, não é pra mim. Eu queria ser... Não, eu preciso cuidar de filho, eu preciso cuidar de casa, eu preciso cuidar de marido. Então, são os valores do patriarcado, né? Deixar essa mulher só ali no espaço reservado à casa. A casa. Então, você chega na universidade, não é para mim, eu não vou entrar, não é para mim, é para outra pessoa, mas não para mim. Uma universidade particular, cara. Eu fui custeada pelo Estado, né? Pela CNPq, 2 meses pela CAPES, depois pela CNPq. E foi difícil fazer. Eu tinha que me vencer semanalmente. Ia para São Paulo toda semana. E era uma luta semanal, porque eu não me sentia com o direito de estar ali. E até agradeço, assim, a equipe do EHPS, que foi o meu programa de mestrado, que simplesmente foram fantásticos. Souberam lidar com esse meu tempo distante da escola, né? Porque a educação básica foi lá longe. Souberam lidar e me valorizar. Eu agradeço muito a eles por isso. Então, é isso, é por aí que vai a minha percepção da vida. E eu estava vendo aqui, Isabel, na sua biografia, sobre você lançou um livro. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lançamento. Você vai ter outros Foi outro parto. Porque se você acha que eu não me sentia digna de estar fazendo um mestrado, você acha que eu me senti digna de lançar um livro? Foi um parto. A minha filha Isabela sabe que ela vivenciou todas as minhas aflições, os meus travamentos, ansiedades, mas ele saiu. Ele saiu porque quando eu fiz a proposta do que eu queria estudar, estávamos ainda na fase de transição, ainda foi quando teve a eleição para o governo anterior. Então, estava existindo muitas coisas que ainda não estavam tão reveladas quanto passarão a ser daí para frente. E essa ligação com o neoliberalismo, um assunto
bastante complexo. E ficaram algumas dúvidas, assim, né, entre os professores. Como é que isso ia acontecer? Mas eu falei para eles, é isso que eu quero falar, eu não quero falar nada, porque é isso que eu tô vendo, ou eu vou fazer minha verdade ou eu não vou fazer nada, né? E aí foi, na qualificação, ainda houve uma professora que cogitou a possibilidade de uma mudança de percurso e depois, na minha defesa, ela me disse, ainda bem que você não mudou nada, que você não desviou nada, né? É fruto de percepção de sala de aula, foi realizado com um questionário a professores, investigação de muitos documentos, visita em loco, né? Muito trabalho, muito trabalho. É gratificante, mas foi assustador, aterrorizante. Mas vendo o segundo filho aí, o primeiro já saiu, né? Já nasceu. Então, o primeiro passo está sendo reduzir um pouco a carga de trabalho para o ano que vem, para ver se eu consigo abrir espaço para empreender novos estudos. Vamos ver. Ah, que bacana. Tem esperança. Eu vim com promessa. Já conheci o primeiro, né? Adriana, e você? Conta pra gente um pouquinho da sua história de vida. Quem foi a criança que decidiu fazer tantas coisas, estudar e viajar o mundo? Essa criança não para. Não parou e não para. Eu nasci de uma família bem simples também, de trabalhadores rurais. Meus pais, os meus avós, meus tios viveram nas fazendas aqui da região e trabalharam por longo tempo na roça mesmo, até que meus pais mudaram-se para a cidade. Quando eu nasci, os meus pais já estavam na cidade. E aí eu, criança, filha única, de pais que trabalhavam bastante, fui criada como muitas crianças, né, no quintal da avó, do vô, né, era uma casa de quintal grande, então tínhamos muitas casinhas, e os primos foram crescendo juntos. Era uma época que a rua não era um lugar perigoso, né? Então a gente brincava na rua, ia para a escola a pé, sozinhos. E eu estudei em escola pública, né? No ensino fundamental, ensino médio, nem chamava fundamental e médio nessa época, né? Era outros nomes, mas sempre escola pública. E dessa percepção da escola pública, eu fui começando a ter uns olhares, a ter uns questionamentos a respeito de coisas que eu via, que eu não entendia, mas eu era uma criança cheia de perguntas. E aí, no desenrolar dessa história, vendo a minha família, os meus pais, né, eu também não passei necessidade, mas eu, como criança pobre, passei vontade, né, que é bem diferente você passar fome, mas você passar uma vontade de alguma coisa. Então, isso acontecia, era comum na região que a gente estava, da origem que a gente vinha. E esse crescimento foi acontecendo, e aí, quando eu já estava para ir para a faculdade, eu passei numa faculdade pública, né, na FATEC, em Taquaritinga. E aí me deu um desespero, porque eu prestei o vestibular para ver como é que eu estava pós a escola, né, para saber como é que eu ia fazer. E aí eu passei numa faculdade pública. E aí, se vocês vão me falar, você gostava, queria fazer o curso? Não, eu odiei o curso. Eu fiquei 4 anos viajando para Taquaritinga toda noite. E muito difícil para mim, porque eu não gostava do conteúdo da matéria, mas eu não me sentia no direito de desistir, porque era a única oportunidade que eu tinha de ter um curso superior, naquela época. Foi muito importante eu ter feito isso, porque a partir desse curso superior, eu pude ter um trabalho melhor, condição melhor, e aí eu fui pagar o curso de Direito, que era uma faculdade particular. Então, às vezes, o caminho ele não é uma linha reta, né? A gente precisa desviar para poder ir chegando nos lugares que a gente quer chegar. Tem 18 anos a minha formatura já, né? De Direito, advogando há 18 anos. Nesse meio do caminho também não parei, porque aí eu fiz psicanálise, aí estou fazendo mestrado, e cheia de perguntas, sempre, cheia de questionamentos. Foi o direito que me deu a possibilidade de ter as condições que eu tenho hoje, infinitamente melhores do que foram lá atrás, né? Aquela criança jamais poderia imaginar que teria a condição de vida que tem hoje, né? Que eu posso partilhar com os meus pais. Criei minha família, né? Tenho os meus filhos, Duda, Matheus. Então, assim, a história foi produzindo frutos, né? Uma coisa foi levando a outra. Mas sempre naquele histórico de quem nasce pobre no Brasil, que trabalha de dia, estuda à noite, né? Apertando as contas para pagar o ônibus para fazer a viagem para a faculdade, para pagar
depois o próprio curso. Então, assim, é uma trajetória que, para mim, assim como a Isabel disse, né, foi difícil, mas eu sendo branca. Então, muito mais difícil é quando a gente olha para a questão do povo preto, que vem com um histórico muito aterrorizante, né? A gente vai olhar isso ao longo do programa, mas então, lá da criança, para quem eu sou hoje, acho que uma coisa só que não mudou, que é essa minha busca constante de fazer 1 milhão de perguntas, encontrar uma ou duas respostas só. Continuar perguntando. E continuar perguntando. Essa é a linha, esse é o pensamento. E nós vimos também que você tem um trabalho bacana fora da sua cidade. Pois é, né? O meu pai queria uma filha médica. E a filha dele, Euzinha, queria ser aeromoça. Ó, nem para ele, nem para mim, virei advogada. Mas a vida é tão interessante que eu não fiquei estacionada aqui, né? Faz parte do meu trabalho viajar. Além de Como viajar... as aeromoças, né? Trabalham viajando. Você percebeu como tem um pequeno detalhe? Vem em casa só passear. Por isso que quando joga a sementinha pro universo, cuidado, que às vezes não acontece igual você quer, mas acontece. Então, desde 2011, eu fui para São Paulo tentar uma vida melhor profissionalmente, né, na área do direito. Uma cidade como Catanduva, que é pequena, não abre muitos espaços quando você está começando, né? Quando você é estagiário, quando você é recém-formado. Isso eu imagino que é para todas as áreas, não é só para o direito, né? Então, se você tiver com uma idade muito avançada, você não serve porque você já passou. E se você for muito jovem, você também não serve porque você não tem experiência, né? Então, me veio esse pensamento de vamos tentar outras coisas fora. Então, eu comecei a fazer pequenos trabalhos em São Paulo e aí as portas foram se abrindo. Então, desde 2011, eu trabalho com aeroportos, né, com o Sindicato dos Aeroviários. Então, quando fala aeroportos, parece que existe um glamour, mas, na verdade, eu trabalho pros trabalhadores, né? A minha linha de defesa e de frente é para o Sindicato dos Trabalhadores que estão nos aeroportos. Então, eu tenho essa vivência de aeroporto, mas eu estou ali na lida buscando a melhoria para eles, né? Condições melhores para eles, lei, negociação coletiva, então... Mas, de qualquer forma, eu estou fazendo um pouquinho, né? Dessa vida de vai e volta, faz um tempo já. E o sonho de viajar ao mundo continua, né? Eu não tenho essa possibilidade de criar aquele mapinha e sair seguindo. Ano sabático, não vou trabalhar. Não tem essa possibilidade, mas sempre que posso, eu estou fugindo. Então, eu estou aqui aprofundando, né, as falas dessas duas mulheres, porque quando Isabel traz essa experiência da sala de aula, eu também estou em sala de aula, né, e como que isso emociona a gente também. Agora, na Semana da Consciência Negra, promovida aqui pela Secretaria de Cultura, que foi uma riqueza a vinda do AD Júnior, um influencer negro poderosíssimo, assim, foi lindíssimo. Ele trouxe um dado, Bel, que cai exatamente no que você fala e nesse filme que a gente assistiu, quando ele diz assim que em 1826, me parece, os Estados Unidos, que tinha somente 10, 15% de sua população negra, já estava criando universidades negras. Até hoje os Estados Unidos têm as universidades negras, né? E nessa mesma época, aqui no Brasil, a Adriana estava criando as leis de proibição. É proibido o negro entrar na escola. Criou a escola, tá tudo lindo, a escola para todos, exceto para pretos, exceto para pobres, ou seja, tudo nós mesmos, né? Então, repare como a desigualdade no Brasil, sabe? O Brasil foi um dos países que mais trouxe africanos escravizados, desumanizados, sequestrados de África para cá, e foi o que mais maltratou essas pessoas, e ainda no sentido de maltratos físicos mesmo, de cortar, de maltratar mesmo, e ainda quando obrigado pelo restante do mundo, quando chega o momento da abolição, ainda proíbe, faz essa instituição toda ao seu favor, e está proibido de andar, está proibido de trabalhar, está proibido de viver, de existir, né? Ele queria realmente isso que você falou, Adriana, o Brasil queria apagar a história negra depois de ter usufruído durante 3 séculos
sabe? De milhões de africanos, do trabalho de milhões de africanos. O Brasil, ele quer simplesmente, ó, vocês fizeram tudo isso, agora eu vou apagar essa história aqui. E foi literalmente, porque quando coloca fogo em todo o arquivo público nacional, ele quer realmente apagar. Né? Quando abre as porteiras do Brasil para a chegada dos europeus que estavam vindo para cá, a ideia era exatamente apagar essa população negra e trazer esses brancos para melhorar, a ideia de melhorar, né? Então, as falas das meninas casa exatamente no que a gente vem estudando, na necessidade da gente perceber de que tirar essa ideia que eu percebo que muita gente aqui, quando a gente fala de racismo, aqui no Brasil se tem muito. A ideia de que o racismo é um problema, assim, muito feio, muito ruim, mas é pessoal. É aquela pessoa que foi racista, nossa, que mulher nojenta, nunca... E a gente não percebe quanto do racismo está no nosso dia a dia. O quanto do racismo está no nosso dia a dia, né? E aí eu falava no nosso encontro aqui, quando eu dizia de que nós também reproduzimos, né? Nós mesmo, nós negros. A gente não tem força, poder para ser racista, porque nós somos negros, nós estamos sob esse poder do racismo, né? Sobre essa estrutura racista em cima de nós, mas a gente tem o poder de reproduzir esse racismo uns com os outros, né? Quando eu escolho a pessoa mais clara para eu me relacionar, quando eu escolho a pessoa mais clara para poder ter meus filhos, para que esses filhos saiam mais claros. Como chama? Sem consciência, inconscientemente, tá aqui, porque são os valores, né? Vocês trouxeram isso muito bem. Então, esse problema do racismo, ele não é, e eu acho que a gente precisa bater muito isso, não é a maldade de fulano, específico, a maldade de fulana específico. É um problema estrutural dentro da sociedade, e enquanto a gente não olhar como sociedade, olhar e dizer assim, realmente, nós somos um país racista. Realmente, eu vivi isso, mas, e vocês duas falaram isso perfeito, eu vivi uma infância pobre, com muitas dificuldades, mas eu sei que minha infância não foi a pior de todas, porque eu sei que pessoas perto de mim, com certeza, aqui nessa mesa, se a gente for falar das nossas infâncias, a gente tem histórias muito diferentes das de vocês. É só pelo fato de sermos negros, de virmos de famílias negras, né? Então, o vídeo traz esses dados que não é pessoal de uma pessoa ou de outra. Não é um comportamento, uma má educação. É isso que a gente precisa entender. O racismo não é uma má educação, um mau comportamento dessa pessoa. O racismo, ele está dentro dessa estrutura social, e aí todo mundo dentro dessa panela, dentro dessa porção, desse lugar aqui chamado Brasil, todo mundo respira, todo mundo reproduz esse racismo. E enquanto a gente não fizer isso que vocês estão fazendo, que é refletir e compreender e estudar, por isso que os dados, né, olhar e estudar a história, a gente não vai passar disso, porque a gente vai continuar dizendo, nossa, ela foi racista, que mulher horrorosa, eu não sou. Quem é racista, gente? O Brasil é um país racista, o movimento negro está afirmando o tempo todo. Mas quantos racistas vocês conhecem? Quantos racistas vocês conhecem? Nenhum. Nenhum amigo meu nunca bateu no peito, eu sou racista, né? Essa semana, hoje eu vi um vídeo um homem maltratou a Ludmilla. Agora, na Semana da Consciência Negra, a Ludmilla sofreu uma enxurrada de ataques racistas. E ela expôs um desses homens, acho que é deputado, vereador, não sei se é político. E ela expôs. E aí ele veio e disse assim, mas eu não sou racista. Eu não sou, eu tenho um empregado negro. Como que eu vou ser racista? Nunca. Eu conheço, não existe, ou pode até existir gente racista lá, mas eu não sou. Então, enquanto o brasileiro continuar nessa afirmação, enquanto essa pessoa branca continuar nessa afirmação de que ela não é racista, nada vai pra frente, né? Teve até aquele caso daquele procurador também, ele tinha uma empregada negra, e ele falou que ele não era racista, ela ficava presa 24 horas lá embaixo. Não recebia salário. Não recebia salário. É surda, ela não teve acesso a libras. Uma escravidão ainda hoje. Uma escravidão, ela não teve acesso a isso. Ele tem acesso, ele poderia ter levado alguém para ela estudar, para ela aprender a se comunicar. Sim. Essa mulher tem comunicável, e ele não é racista. Ele trata ela como se fosse da família. Da família. Né? Olha essa expressão. É como se fosse da família, só que não tem salário, não tem um quarto bom como as filhas têm, não pode sair para passear como as filhas podem. É da família, mas o tratamento é totalmente outro, né? É. Ai.
Falando em branquitude, vamos entender um pouco mais sobre isto. Você usou o termo branquitude e o Paulo, é interessante que o Paulo escreveu o que é branquitude ali no desenho aqui atrás, né? E são poucos intelectuais mesmo brasileiros que usam esse termo branquitude, poucas pessoas falam sobre isso, que é esse privilégio das pessoas brancas que parece que é natural, né? Você já nasce com o privilégio de ser branco, de entrar nos lugares e não se sentir desconfortável pela sua cor. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual a importância dos intelectuais brasileiros refletirem sobre a branquitude, principalmente os intelectuais brancos, e a importância, principalmente, né, para quem se diz antirracista, mas também para a sociedade brasileira em geral. Ótimo. Bom, eu acho que uma das grandes coisas, grandes novidades, a Vera me perguntou qual é a novidade, é que finalmente os brancos estão se sentindo pressionados. Né? Cida Bento, uma grande teórica negra brasileira, ela fala que é o medo branco, né? Ou seja, os brancos até agora sempre tentaram naturalizar o seu lugar social, invisibilizar ao outro, né? E destacar como se as coisas, um pouco esse mito da naturalidade, da harmonia e tudo mais. Eu penso que não há como estudar o racismo no Brasil sem estudar a branquitude, porque afinal foram os brancos que criaram o racismo. Eu me entendo como eu sou uma estudiosa do racismo, né? Por quê? Porque eu estudei o que foi o darwinismo racial. Eu estudei Lima Barreto, que foi uma pessoa que morreu com um pouco mais de 40 anos, e eu digo lá, ele morreu de racismo. Eu estudei as teorias do branqueamento, que tem efeito até hoje no Brasil, né? Que as pessoas, se a gente for ver, Virginia Bicudo, uma grande intelectual negra, que fala do trauma negro, você vai olhar nas fotos, Adriana, ela vai branqueando. É terrível. A Kodak chegou a dizer que tinha um problema técnico para captar pessoas negras. Não era um problema técnico, Adriana, era um problema moral mesmo. Então, acho que nós estamos vivendo um momento em que a branquitude vai ser pressionada. Esse momento é um momento importante, né? E é um momento de nós... Eu costumo dizer que nós temos duas faculdades mentais. Uma é ver, outra é enxergar. Ver, digamos que quase todo mundo nasce vendo, não todos. Mas enxergar é uma possibilidade, é uma escolha cultural, política e social. E os brasileiros, sistematicamente, né, a Yasmin perguntou sobre a questão do pós-emancipação, optaram por não enxergar. Né? Agora vão ter que enxergar, vão ter que colocar um outro óculos. Né? Raramente a gente até diz, olha, eu tenho miopia. A gente não diz, eu tenho miopia cultural. Mas a gente tem, né? O olho que vê é órgão da tradição. Isabel e Adriana, essa naturalidade que é tratado o privilégio de ser branco num país tão racista como o Brasil tem sido colocada em pauta nas grandes discussões sobre o tema. Também vale observar que estamos em um país racista, mas ninguém se considera racista. Então, em que momento vocês olharam para essa questão racial e decidiram se movimentar e estar do outro lado da história? Bom, eu tive esse olhar lá atrás, ainda quando eu era criança, e obviamente que não era consciente, né? Mas foi quando eu assisti Escrava Isaura, né? Entregando minha idade aqui. A primeira versão, eu acho, não sei qual versão. Não sei qual das versões. Mas eu me lembro de criança, era muito comum nas casas, né, as famílias se reunirem, ver novelas, e Escrava Isaura era uma novela que eu acho que passava 6 da tarde, 7 horas, alguma coisa assim. E, embora contasse, né, a história das fazendas e do trabalho, eu ficava em choque quando eu via aquelas cenas dos negros serem levados para o tronco. Aquilo, para mim, como criança, era como aquela criança curiosa que quer assistir filme de terror, mas fica com a mão assim, nos olhos. Eu assistia aquelas cenas num horário, né, comum, que a família estava reunida, mas aterrorizada, porque parecia tão real, né? Para uma criança era tão real aquilo. Os negros eram amarrados no tronco, açoitados, às vezes até a morte. E aí algumas cenas da novela, eu me lembro que ainda, por exemplo, mostrava a mulher daquele negro vendo o marido sendo açoitado, seu companheiro. Às vezes, aquela mulher que estava sofrendo de ver o marido daquele jeito era levada para Casa Grande e escravizada sexualmente pelo dono da fazenda. Então, essa novela histórica, ela me impactou muito quando criança, né? Aquelas cenas me geraram uma angústia muito grande, que um dia eu perguntei para minha mãe, falei, mas é verdade isso? Ela falou, né? Sem conhecimento de causa, sem estudar, mas na cabeça dela era claro que sim, aquilo tinha acontecido. E aí, passado algum tempo, eu era bem pequena isso ainda, mas passado algum tempo na escola,
a gente vai aprender, né? Brasil Colônia, né, professora? E vai falar sobre a escravização. E aí, o que eu via nos livros parecia que não era tão cruel quanto aquilo que eu estava vendo lá nas cenas da novela. Né? A maneira como era contada a escravidão no livro não era impactante, assim como a versão que eles davam sobre a tentativa de escravização do índio também parecia que não batia com aquilo que a gente ouvia. A minha bisa era índia, ela veio do norte de Minas. Então, eu tinha essas ideias e as percepções com o negro e com o índio muito forte. E aí eu demorei para entender que o que não batia, né, essa conta que não fechava, é porque a versão do livro era a versão branca. Né? Era o olhar branco contando a história do lado dele, né? Então, contando que não foi tão sofrido assim, né? Exatamente isso. E aí, quando você consegue olhar para isso, né? Entender que não era dessa forma que aconteceu efetivamente, você começa a se questionar. Aí você começa a buscar mais informações. Então, sair desse lugar de quem está ali só vendo um lado da história é muito importante. E há anos atrás a gente não tinha, né? Curso de culturas africanas, não tinham professores que tinham esse entendimento. Então a gente foi levando isso com uma naturalidade. E aí ficou natural, né? Ficou natural o juiz branco, né, e o pedreiro negro. Ficou natural a advogada branca e a doméstica negra. Ficou natural o empresário branco e o motoboy negro. Então, essa ideia de que é natural essa diferença, né, social, naturalizou. E aí o branco passa a enxergar que é natural estar no lugar de poder, do mesmo jeito que ele enxerga que é natural o branco estar no estado de submissão. Se a gente parar para pensar, o branco ele não tem preocupação de ir num shopping, de entrar numa loja, de ser perseguido numa loja com uma ação racista. O branco não tem preocupação de ser parado numa blitz. Se o branco sai para ir num passeio de chinelo, ele é encarado como alguém descolado. Se o negro vai de chinelo em determinado local, é desleixado, é discriminado. Então, essa naturalidade de que tudo de melhor ficou para o branco, né, e tudo de pior ficou para o povo preto, é que a gente precisa começar a olhar, né? Não pode ser natural, né? A gente não pode olhar com essa naturalidade. E olhar para esses privilégios, né, que a gente tem como branco é muito importante para conseguir sair desse emaranhado aí de coisas difíceis e de coisas complicadas que a gente vive. Então, não dá mais para aceitar essa naturalidade de que tudo o que é local de poder está lá para o branco e de tudo que é submissão é para o negro. Existe uma crença falsa, né, da sociedade, de modo geral, de que a classe social está relacionada com cor. Então, se você vê, sem conhecer, né, é um olhar nosso, se você vê uma pessoa branca, de pele clara, de traços finos, você tem uma ideia de que ela pertence a uma classe social mais elevada. E, em contrapartida, quanto mais retinta é a pele, mais a sensação de que é uma classe de pobreza. Então, na prática, a gente sabe que isso acontece, por conta de tudo isso que a gente falou, da estrutura, mas não pode ser normal. A gente não pode enxergar como algo natural, porque não é. Precisa reconhecer essa miopia que a Lilian, né, falava. Essa miopia cultural está aqui nos nossos olhos, né? Está aqui nos nossos olhos. A gente foi treinado a enxergar que está tudo certo. Esse pedreiro a vida toda ser negro e a mulher negra a vida toda ser só empregada doméstica. Sim. E o médico, a advogada serem os brancos. Tudo tá normal, é porque é escolha, né? Escolha. Sim. Você pode escolher tudo. Você escolheu ser empregada doméstica. Sim. Então, tem uma miopia aqui cultural nos nossos olhos que precisam ser detectada. Porque se a gente não detectar, a gente não vai tratar, né? E quando a gente não olha para isso, a gente também não valoriza a raiz africana. Porque é ciência, é estudo, é cultura, é religião, né? É uma riqueza de informação que é gigantesca, mas ela é reduzida aqui, à escravidão. Então, tudo que é do branco é o melhor, e toda a história, né, que vem de África, ela é renegada de uma maneira em que você nem tem conhecimento. Agora a gente está começando a ter conhecimento, mas depois de 4 séculos... né, depois de todo esse tempo de escravidão. E aí uma coisa que a gente precisa ter um olhar também é parar com as comparações. Né? Como que a gente vai comparar, como você está falando, é uma escolha? Não, não é uma escolha.
né? Você não tem como dizer que é uma escolha se eu não tive oportunidade, se eu não tive possibilidade. Então, parar de acreditar que o local ou a posição que o negro e o branco se encontram, ele foi uma escolha, depende de um esforço, ou é meritocracia, esquece, isso não existe, né? Não existe porque a gente está falando de 4 séculos de escravidão, então não tem como comparar. Isabel, sua colocação. Pois é, embora aqui na ponta, né, eu enquanto pessoa tivesse acolhida, nunca tivesse sentido a rejeição a uma pessoa preta, mas como eu disse, estava cheia. E sabe Deus ainda, se não tem ainda, né? Que deve ter ainda, porque a gente é construído ao longo de uma vida. E quando eu fui estudar o assunto, é que isso então ficou claro, ficou posto para mim, e aí então isso fez sentido e se tornou algo da minha vida. Foi aí, através do conhecimento. Por isso, eu acredito, né? Minha vida é acreditar na educação. Eu acredito que tudo pode mudar e pode mudar mesmo. Essa questão do branco, então, enquanto uma professora que se posiciona assim, sempre trabalhando essas questões, eu sempre pergunto para os meus alunos por que a lei 10.639, lá que coloca a obrigação para a educação trabalhar os assuntos africanos e afro-brasileiros na educação, eles dizem que é para trabalhar em todas as áreas do conhecimento, em todas. Aí eu pergunto assim, quando estou lá empolgada, que aí eu me empolgo também, né? Eu falo assim, então em quantas matérias já você estudou isso? Nenhuma, professora, só você fala disso. Olha só. Ah, tem que montar um mural que seja da consciência negra. História. Hã? Por que só eu? Né? Lógico que eu quero, mas assim, é todo mundo, é toda hora. Não é em novembro, no mês da consciência negra. Em todos os momentos que você for estudar, cadê o povo preto? Onde estava? O que estava vivendo? Quais eram as medidas, as decisões governamentais sobre eles? O que estava acontecendo com eles? A todo momento, eles estavam aqui, desde sempre. Porque falar de história só quando da história do negro só quando está na escravidão ou só no mês da consciência negra é sempre, né? E aí, eu tenho o privilégio de ter uma nora preta, lindíssima. E olha, a crueldade do branco é tamanha que eu já ouvi dizer assim, a Isabel gosta dessas coisas por causa da nora dela. Né? Não tem nem como descrever. E aí, nem adianta também explicar para essa pessoa. Mas eu tenho o privilégio de ter essa nora, que aliás é maravilhosa, não poderia ter tido uma nora melhor, que ela só acrescentou à nossa família. Eu a tenho porque meu filho aprendeu a não ser racista. Ele teve a oportunidade de amar alguém tão especial. Né? Que lindo. E só assim para deixar um exemplo, porque minha área é educação mesmo, é chão de fábrica, o seu é chão da sala de aula. Também uma sala de aula, um menino de 12 anos, numa dessas aulas, falando sobre esses assuntos, e a sala aí debatendo o assunto, pequenininho, mas pequenininho, além de novo pequenininho. Sentado na primeira carteira, ele virou assim com o dedinho em riste para os colegas dele e falou assim, vocês nunca vão saber o que é acordar todo dia, a primeira coisa a fazer é sentar na cama e pedir para Deus para não ser confundido com um bandido. Cara, só não acha o tal do racismo. Quem diz que não precisa de consciência negra, precisa de consciência humana, quem não vê o racismo, só não vê porque não quer. Porque ele está ali. E é tão forte, é tão... Você já pensou um cotoquinho desse tamanho falar um negócio desse para os coleguinhas dele? Ou seja, ele vive isso, né? Nossa. Ele acorda todo dia Vocês- pedindo a Deus para não ser confundido com um bandido. Vocês nunca vão saber. Gente, não tem. Então, assim, eu não sei quantas experiências eu contei de sala de aula, eu sou professora desde ontem. Imagina se quem está aí, que se quiser achar, o que é que vai achar? Uhum.
Quantas pessoas esperando para ser valorizadas. E eu penso, essa criança, como é que ela vai para a escola, né? Como é que ela vai lá? Como é que ela se observa diante dos brancos? Como é que ela é tratada pelo professor? Né? Eu sou professora, mas a gente sabe que a diferença existe em muitos casos. E a gente continua fingindo que não está vendo, não é? Então, assim, quando a gente estava pensando em conversar, né, com pessoas brancas, a gente pensava o seguinte, de branco para branco, vai ver outras pessoas queiram escutá-las. Outras pessoas brancas, se não quiserem parar para escutar esses dois maravilhosos aqui, né, que não quiserem parar para escutar o pó de pretos, por eles, né, talvez por agora a gente trazer duas pessoas brancas, talvez eles parem para escutar e refletir um pouquinho, porque são duas pessoas de dentro dessa comunidade que estão falando e apontando, né? Então, a gente pensava nesse sentido que vocês podem alcançar outras pessoas nessa reflexão, porque é preciso... Por que a gente não quer enxergar? Por que o Brasil ele não quer enxergar que existe essa dor, esse racismo, esse problema social? Porque a gente não quer... porque esse branco ele não quer se dar conta, não quer perder o seu privilégio. Entende? Bom, se tudo que eu tenho foi preparado, essa bonança toda... foi preparado, foi dado de graça para mim, enquanto foi tirado dos outros ali. Se eu for refletir e se eu for dar gás a essa discussão, a gente vai ter que fazer reparação, divisão. Eu vou perder, não vou? Eu vou começar a perder. Como já estão perdendo, por exemplo, quando algumas dizem assim, agora tá na moda essa história de cabelo afro, agora ninguém não quer mais saber de cabelo liso, só todo mundo aí falando de cabelo, só é bonita agora essas mulheres de cabelo afro, porque tá na moda. Sabe esse gosto de assim, eu tô perdendo esse lugar do cabelo perfeito. Do cabelo perfeito. Eu sempre estive, eu mulher branca, eu sempre estive nesse lugar do corpo perfeito, do cabelo perfeito, do padrão de beleza. Agora não, tá chegando aí esse povo preto de cabelo duro, dizendo que cabelo tá na moda. Entende? Como estão percebendo? Eles estão percebendo que estão perdendo. E a pesquisadora Lilian, ela fala isso, né? Essa branquitude, ela vai ser pressionada. Ela tá sendo cada vez mais pressionada. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Quando a gente traz vocês aqui, a gente tá pressionando vocês, porque a gente acredita que na voz de vocês a gente pode alcançar ainda outras pessoas, muitas outras pessoas, para refletir nesse lugar. Falei na minha conversa com Kézia e Marcelo da outra vez, eu disse assim, tinha um saborzinho, lembra que eu falei? Tinha um saborzinho na minha infância de ser mais clara do que minhas primas. Tinha um saborzinho. Tinha um negocinho gostosinho, sabe? Um privilégiozinho de dizer assim, de minhas primas encostar. Eu sou de pele um pouco mais clara que as minhas primas, do que minha mãe, do que os meus irmãos. E tinha um negocinho gostosinho de me sentir mais clarinha do que elas. Entende? Então, assim, eu tive nesse espaço de dizer assim, cara, é verdade, olha aqui, ó, eu sou a branquinha. Ó, você... Entende? Eu sou a branquinha. Eu fui criada como a branquinha da casa, né? Dentro da família de negros, eu era branquinha. Quando eu vou conviver com os brancos me dizem, nesse grupo aqui não. Sai daqui que você não é branca. Pense o caos da cabeça da pessoa, né? Mas eu senti, né? Então, esse privilégio branco, eu queria trazer isso, né? Vocês sabem dizer pra gente experiências, para que outros também reflitam, desse privilégio, onde que vocês reconhecem esse privilégio branco? Esse saborzinho de ser melhor, de ter um cabelo melhor, sabe, de tudo que de você ser positivo e tudo que é do outro é negativo. Eu vivi isso ali na minha infância, de escutar que o meu cabelo era melhorzinho do que o das minhas primas. Isso era gostosinho de ouvir. De perceber que a minha pele era um pouquinho mais clara do que minhas primas. Ou seja, eu era melhorzinha, tinha uma categoria, né? Uma hierarquização. Eu estava num lugar de um pouco mais valorização do que os outros parentes meus, né? Vocês sentem isso? Percebem isso na vivência de vocês? De infância, na vida de vocês? Como que vocês sentem? Não dá para não dizer que não sente. Não tem como. Né? Não tem como. Mas eu penso que o espaço público é um espaço bem amplo e rico para você ter essas vivências.
né? Aquilo que eu estava falando sobre o shopping, sobre as lojas, um restaurante. Então, assim, é gritante que há diferença. E não porque existe essa percepção na hora da gente, você começa a perceber depois. Aquela constatação de que você está num restaurante e quem está te servindo são negros. Né? Não é um privilégio no sentido de tô feliz com isso. Na verdade, se você tiver um pouquinho de consciência, é um questionamento. Né? Por que só tem negro servindo? Então, você vai olhando e vai se percebendo, realmente parece que você está num patamar um pouco para cima, porque quem está te servindo já é o negro. Então, eu acho que espaços públicos mostram muito isso para a gente, a facilidade de entrar e sair, a maneira como você é abordada, né, por um policial, por uma situação, às vezes, um pouco mais complexa, um problema que você tenha para uma reclamação que você vai fazer numa loja, né, a maneira como você é atendida. Que você é olhada, Isso, que você é isso. escutada. Exatamente. E isso a gente vai percebendo até na maneira como a pessoa está vestida, né? Então, se a mulher branca está muito bem vestida, ela tem um tratamento. Se ela está numa roupa mais simples, ela tem outro tratamento. Aí, se ela é uma mulher negra bem vestida, ela está abaixo ainda dessa branca que está mal vestida. Vamos pensar nesse sentido de estereótipo, né? E se ela for uma mulher negra que tiver de uma maneira mais simples, então ela está jogada lá embaixo. Então, espaços públicos, eu acho que são espaços que a gente consegue enxergar bem isso de uma Constatar maneira bem, né? bem gritante. Adriana, aproveitando essa fala sua, você pode dar algum exemplo de momentos que hoje você lembra e consegue perceber que reproduziu o racismo? Eu acho que mesmo tendo já essa consciência desde pequena, né, essa angústia desde pequena, não tem como não reproduzir porque a gente está em sociedade. Então, hoje, por exemplo, a gente tem vários estudos para falar sobre vocabulário, né? Palavras que não devem ser faladas, não devem ser repetidas, né? Quem nunca falou a coisa tá preta para se referir a uma coisa ruim, né? Quem nunca falou do criado mudo para se referir à mesinha de cabeceira, mas tem todo um histórico racista para falar sobre esse móvel, né? Quem nunca falou, foi feito nas coxas, para falar de uma coisa mal feita, né? Então, a reprodução, ela acontece ao longo da vida porque ela está ali natural. Então, eu acho que a gente vai reproduzindo, só que a gente também, com consciência, vai se policiando. Quantas vezes a gente já esteve, eu já estive, em roda de amigos que tem uma piada racista. E, às vezes, a gente se cala. E, às vezes, a gente até riu. Então, assim, quando que a gente começa a ter essa percepção, né, de que existe um racismo, ele tem que ser combatido, mas eu estou privilegiada, então eu não olho muito para isso, então eu preciso reconhecer que o racismo existe, eu preciso reconhecer o meu privilégio e me construir antirracista. Né? Percebe? É uma construção, né? Ninguém nasce racista, mas depois que você tem uma vida de histórico de sociedade racista, você naturaliza. Então, a desconstrução e uma nova história tem que ser construída. Então, o que eu vejo hoje é que a gente tem que olhar o privilégio de ser branco. Olhei, entendi que para mim está muito mais fácil, muitas coisas. Me reconheci no privilégio, aí eu reconheço em que momentos que eu posso ir contra o racismo, em que momentos que eu não vou reproduzir ele, né? Em que situações, mesmo essas simples do cotidiano, que eu não vou fazer parte, que eu não vou rir de uma piadinha, ou que eu vou alertar um colega, não é legal você falar isso, né? Porque isso tem uma pegada racista. E depois que eu faço esses 2 passos, aí eu consigo começar a uma militância antirracista. Então, é construção. Então, quem diz que nunca foi racista, não tem como, porque a estrutura está aí. A gente muitas vezes não quer porque não quer fazer essa identificação no xingamento, da ofensa, né, da agressividade que às vezes a gente vê na mídia. Mas só isso é muito pouco. Não xingar, não ofender uma pessoa é muito pouco numa estrutura como essa que a gente tem. Kézia Neves. Isabel, você tem percebido mudanças no seu meio e na sociedade ao longo dos anos no combate ao racismo pelos brancos? Tem avanços, não tão acelerados quanto eu gostaria, infelizmente. É muita resistência, é muita resistência. Eu falo isso baseado na educação, que eu penso que é o carro-chefe
penso que a educação é carro-chefe para tudo, que é bom e que a gente queira que seja bom. E é muito difícil. Você esbarra o tempo todo com dificuldades. Para você ter uma ideia, em 3 locais diferentes que eu lecionei, eu fiz projeto para levar alunos para o Quilombo. Olha. Nunca levei. A estrutura não permitiu, né? Agora, se você fizer um projeto para levar no shopping, Opa, aí vai, entende? mesmo vindo para o shopping sendo maltratado. Vai. No primeiro ano de escola, que eu já cheguei com o projeto Consciência Negra, só que eu não era conhecida, né? E aí foi até o projeto que... Foi aquele ano que foi criada a Ubuntu, né? Uhum. E foi para todas, acabou indo para todas as escolas, e tinha uma escola que eu só tinha uma sala. E aí era menos conhecida ainda. E eu tinha elaborado o projeto para as escolas e tinha mandado subsídio, inclusive. E para cada área de conhecimento era abordar a questão negra dentro da sua perspectiva. E aí ciências foi colocado, óbvio, a comprovação da não existência de raças, apenas a raça humana. A ciência já comprovou isso, tá? E aí, me mandei material, tudo, e as pessoas não sabiam que era meu aquilo. E eu tô sentadinha lá esperando bater o sinal e entrou uma professora de ciências muito brava. Mas muito brava. Esse povo não tem mais o que inventar. Olha só, me pede para comprovar a não existência de raças. Eu vou fazer o quê? Vou virar cientista agora para dar aula? Não, você só tem que dar aula daquilo que já foi descoberto. Deve estar até lá no seu livro didático, né? E eu fiquei escutando quietinha, com medo de apanhar ali. E nem falei que eu tinha nada a ver com aquilo. Então, assim, tem avanços? Tem sim. Mas precisa agilizar. Eu costumo dizer que é hora de tomar vergonha. Não é nem consciência, é vergonha. Eu acho que é uma questão de brio. A gente precisa encarar o mito da democracia racial existente no Brasil. É o apoio para tudo isso. Porque costuma-se dizer que os Estados Unidos foi muito marcado, né? Um racismo guetizado, não pode isso, tudo separado. Mas lá, quando alguém falava ai, sabia-se. Podia até não concordar com o ai do negro, mas sabia que era verdade. Aqui, não, olha, que beleza, o samba tá aí nas passarelas, a mulher negra tá desfilando, toda em lugar de destaque, sensualizado. Sexualizada somente, né? Então, isso leva as pessoas, não tem racismo, não tem racismo. Ai, por que ficar falando disso de novo? Falam até que esclarecer, fazer essas coisas é incentivar o racismo. É uma distorção muito maluca. E isso entre nós brancos. É muito difícil você esbarrar com branco de fato consciente. É muito difícil. Eu não sei a Adriana, mas eu não esbarro com tantos assim, não. Sou sincera a falar. Selma de Oliveira. Excelente, né? Profundo. Olha para isso. Hoje o nosso Pod Preto começou falando sobre consciência negra. E aí a gente já veio para branquitude, que é um tema que eu gostaria muito que o pessoal que nos acompanha, que acompanha o Pod Preto, fosse pesquisar, sabe? Fosse lá no Google, fosse pesquisar o tema branquitude, privilégio branco, pacto da branquitude, fosse entender, porque daqui eu acho que pode sair muita investigação, muita coisa. Então, a gente entrou em branquitude, privilégio branco, e já saiu tudo isso. Mas, então, qual é o papel do branco na luta antirracista? Vocês já falaram, eu acho que essa resposta vocês já deram, né? O papel do branco na luta antirracista é tirar essa miopia, né? É se dar conta dessa miopia. O tempo todo vocês trouxeram, né? É enxergar, é querer ver, é olhar mesmo, né? Perceber isso como um problema. Então, essa atitude, ela implica, por parte dos brancos, uma permanente atitude de afirmar.
Isso não é normal. Não normalizar esse negro na situação de miséria, de pobreza, de desigualdade, e esse branco a vida toda na luxúria, em tudo que é bom e belo, né? É preciso utilizar lentes antirracistas. Vocês trouxeram isso muito bem. Em todos os espaços de poder, na sociedade, na política, no sistema econômico, na mídia, na educação, nas práticas religiosas, inclusive, porque as religiões elas não estão fora, né? Elas também reproduzem. Então, é necessário desenvolver uma solidariedade muito maior dos brancos que buscam ser antirracistas com os negros que lutam diariamente das mais diferentes formas para simplesmente estarem vivos. Olha como Isabel falou, essa luta só de estar vivo, de sobreviver, né Adriana? Para sobreviver, para acordar mais um dia e viver mais um dia. Então, é preciso que esse branco que se diz antirracista, ele perceba, né? Ele perceba toda essa carga de luta e se solidarize. Então, é preciso que os brancos e negros estejam juntos como nessa roda. Estejam juntos trocando, não como inimigos, não aqui apontando o dedo, mas trocando como nós estamos nessa mesa. Reconhecendo o protagonismo dos negros nas suas lutas, não tomando. E aí a gente tem o nosso medo do branco vir falar sobre Semana da Consciência Negra, diz assim, esse negro que chega como salvador, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, e tira o protagonismo do negro, né? E não é isso que a gente quer. A gente não quer brancos que tomem o protagonismo do negro. A gente quer brancos que somem com esses negros, que acreditem nesses negros, porque esse negro, ele sabe, ele tem toda a potência para fazer o que ele quer, né? Então, é preciso estarmos juntos. Isso significa, por um lado, reconhecer o protagonismo dos negros, das negras, nas suas lutas, nas suas demandas, nas mobilizações e propostas. Por outro lado, também significa reconhecer-se como parte do problema. Enquanto o branco não se reconhecer como parte do problema do racismo no Brasil, da desigualdade social e racial no Brasil, nada vai mudar, né? Então, reconhecer-se como parte do problema. Vocês trouxeram isso muito bem, né? Da reprodução do racismo que acontece no cotidiano e em nossas estruturas, mas também como parte da solução. Porque se o branco não entender que ele é parte do problema, mas que também ele pode ser parte da solução, nada vai mudar. A gente vai continuar aqui incansavelmente na nossa Semana da Consciência Negra e falando, e nada, né? E nada. Então, é preciso se entender como parte do problema, mas também como agente de transformação, como parte da solução. Então, é isso, meninas. Vocês fizeram isso muito bem. Foi maravilhoso, né? Reconhecer essas falas. A gente ficava com medo, falando, como que vai ser essa conversa? Porque, olha, para mim também, viu? Para mim também é a primeira vez. Num espaço público, assim, discutir com pessoas brancas a respeito do racismo, é a primeira vez nesse sentido. A gente estudou juntos no curso de Filosofias Africanas, foi uma riqueza, muitas pessoas brancas, fizemos muitas trocas, mas encostar na parede, como a gente fez aqui, porque a gente encostou elas na parede. E nós estávamos preocupados, como ia ser, né? Como ia ser, porque o poder de fala aqui é dos negros, não pode pretos, tudo. Mas nas pautas a Adriana colocou, em todas, a gente deu umas cutucadas porque eu acho que isso aqui vai ser muito bom, vai ser muito bacana. Inclusive, não sei se aconteceu com vocês, mas eu gosto de comentar, né? Quem vai ver na semana e tal. Vai estar lá, vamos falar sobre branquitude. Quem que vai? Aí mas negras? Falei, não, são brancas, vamos falar de branquitude. Pô, já estão começando a colocar branco no negócio. Mas falei, desse jeito. Calma, é desse jeito. Depois... porque, Kézia, é o nosso medo desse branco que chega como um salvador da pátria. Vocês já viram? Olha várias experiências que a gente vê na internet e tudo, desse branco que vai pra África e posta um monte de foto com aquelas crianças pobrezinhas. A gente chama no movimento negro a síndrome do branco salvador da pátria. Ele chega no lugar de miséria e é só ele que faz tudo de bom. A gente tá cansada disso. Porque eles usam a gente como objeto. Sim. E o Pó de Preto, eles não querem isso. O Pó de Preto é esse espaço preto de discussão, né? De fortalecimento. O Pó de Preto, ele tem essa marca. Já consolidada na cidade, né? Ele tem essa marca. E trazer vocês era para trazer nesse sentido de
refletir, de encostar primeiro, político, nossa ação foi política, né? Encostar vocês na parede, porque encostando vocês, a gente está encostando a branquitude na parede. Somos 3 negros encostando 2 mulheres brancas na parede e dizer assim, e aí? Como é que vocês estão, o que vocês estão fazendo pela luta antirracista? Porque a gente sabe que junto com vocês tem um monte de gente, né? Então, o que vocês estão fazendo pela luta antirracista? Então, é isso. E o bacana de entender, eu acho que, né, que nem, como a gente fala, nem todo preto nos representa, como nem todo branco é nosso inimigo, né? Sim. Tem a galera que tá junto Com aí certeza, com a gente, com certeza. correndo junto. Vamos assistir mais um vídeo bem curtinho chamado Se Você é Branco, Sua Pele é uma Proteção. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. Now they always say congratulations. This is America. Work so hard. Don't catch you slipping now. Quem de vocês quer comentar? Um de cada vez. Pede licença, né? Esse vídeo me impacta muito, porque até o nome dele, né? Se sua pele é branca, sua pele é uma proteção. Ele me impacta por essas razões que a Kézia mencionou agora, né? Eu não tenho lugar de fala para falar de quem sofre o racismo. Eu não sei o que é a dor, o sofrimento, a angústia e nem a luta constante para sair dessa estrutura. Eu tenho lugar de fala do privilégio, de quem não passou por isso, independente das lutas que teve, essa luta tão grande, eu não passei por ela. Então, quando a gente vê a cena do policial branco tentando matar um homem negro, e ele não faz esse ato quando outros homens brancos vão na frente dele, é a maior prova de que a vida branca vale mais do que a vida preta. E a gente vê isso o tempo inteiro, né, nos noticiários, nas favelas, na quantidade de população carcerária, né, na quantidade de mortes que tem, aleatória, de pessoas inocentes, inclusive, que morrem somente por ser negro. Então, quando a gente olha para isso e pensa no que você falou, Selma, de colocar o branco na parede, eu acho que está na hora da gente se colocar realmente diante dessas situações e parar com essa reprodução automática de falas midiáticas, de lacração, de posts que você às vezes recebe e repassa e nem prestou atenção e nem teve um pensamento crítico, né? Chega de falar que racismo é mimimi. Né? Chega de falar que eu não sou racista porque eu tenho um amigo preto, ou porque a minha empregada é preta. Não faz sentido, né? Tá ficando feio, né? A Isabel falou de vergonha, realmente tá ficando feio. Então, essas falas não cabem mais, né? Então, a gente precisa, como branco, estudar, né? Ler, pesquisar. Hoje é tão fácil assistir um vídeo, pesquisar sobre um tema, estudar para não passar vergonha, realmente, porque tá ficando feio demais. Isso já passou do ponto da gente entender o que é e o que não é racismo. E assim, pensando naquela fala de se colocar no lugar do outro, eu fico pensando o quanto os negros estão exaustos, não só de se defender, mas de ficar explicando. De ficar explicando o que é racismo, de ficar explicando sobre o seu cabelo, de ficar sendo sexualizado pela cor da sua pele. Né? Tá cansado de ser confundido com bandido, de ser confundido com serviçal. Porque ou na rua ele é bandido, ou na loja acha que é o vendedor. Não que seja um problema ser. Mas esse olhar de que sempre alguém negro é aquele que está numa situação de submissão, então a gente precisa parar. Né? Se a gente não tiver esse olhar de branco em construção, em aliado, e realmente não tem como ser salvador, não pode se colocar nesse papel, não dá para se valer disso, até porque a gente é parte da criação. Né? Os brancos foram lá, criaram todo esse caos, pegaram o racismo, jogaram no colo de vocês, e agora fica desse lado pedindo para você explicar, tem paciência, que eu não entendo isso. Gente... Não é para ter paciência quem já é vítima. Na faculdade não me ensinaram. Pois é, mas aí, né, o conhecimento é libertador? É libertador. Então, vamos tentar olhar para isso e para conseguir ter esse posicionamento. Então, como é que o branco pode estar na luta antirracista? Entendendo, conhecendo, se colocando no lugar de privilégio e no lugar de aliado. Acho que começa a funcionar bem. Isabel. Esse aspecto, eu estava sentindo falta da questão da criminalização, porque a pergunta sobre quando você percebeu algum ato
preconceituoso, eu não respondi. E eu vou responder perguntando para todos os brancos que estiverem escutando, vierem escutar. Quando foi que você se viu um dia à noite andando na rua? Ou se você não se viu, é só imaginar. Imagina um branco atrás de você. Você vai se sentir protegido. Imagina um preto. Eu nem vou me estender, porque todo mundo já sabe a resposta. Não tem branco que é capaz de olhar nos nossos olhos e dizer que não vai ter medo. Essa questão da criminalização do preto é esclarecedora. É esclarecedora. Ninguém consegue dizer que não. Isso, eu acho, talvez é uma das coisas mais fortes e mais cruéis embutida em nossa sociedade. Essa questão da marginalidade. Eu acho que tá aí. E se eu puder deixar um conselho, peço licença, eu deixo o conselho para que se faça o teste do pescoço. Se a gente está falando demais, se a gente é cheio de 9 horas, faz o teste do pescoço. Como que é? Onde você estiver, faz assim, ó. Olha quem está à volta. Entra no hospital, faz o teste do pescoço. Quantos médicos você vai ver pretos? Vai na construção. É simples, gente. Não precisa acreditar em nós. Não precisa ir pelo que nós estamos falando. Faz você o teste. Será que vai precisar? O estudo é bom, ele esclarece, ele dá argumento. Mas eu acho que esse teste do pescoço, ele é educativo. Muito. Concretiza, Muito. né? Nossa, muito. Concretiza. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Que time maravilhoso! Isabel, Adriana e Selma Kézia Neves. Selma de ousada. Quero agradecer especialmente ao presidente da Câmara Municipal, Marquinhos Ferreira, que abriu esse espaço para o nosso povo preto, para vir aqui, para a gente falar. E agora estamos trazendo a branquitude para se juntar e fortalecer todo esse movimento. Tamo junto, pode pretos, por quê? Porque preto também pode. Êêêê!